Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. A nossa aula de hoje será sobre o reino dos fungos e também terá uma pequena introdução sobre o reino das plantas. Vamos começar a falar primeiramente sobre os fungos. Com certeza vocês já viram na casa de vocês, ou em algum lugar, por exemplo, alguns fungos. Alguns fungos, por exemplo, estão presentes na formação daqueles bolores, naqueles alimentos deixados fora da geladeira, que ficam por muito tempo, que vão se estragando, ou seja, entrando em decomposição. Lá eu tenho alguns tipos de fungos, ou até mesmo em algum momento você já deve ter visto em alguma parede, de algum lugar, que foram sendo formados aqueles mofos. Isso daí é um tipo de fungo, ou aqueles chamados cogumelos, certo? Esses aí são representantes dos fungos. Nós vamos estudar aqui na nossa aula as principais características dos fungos. Vamos começar aqui pela característica de decompositores. Esses fungos, eles atuam decompondo a matéria orgânica. E isso ocorre por conta do tipo de alimentação deles. Então, eles acabam se alimentando da matéria orgânica morta, por exemplo, de restos vegetais, e acabam decompondo essa matéria orgânica e devolvendo parte desse nutriente, desse organismo morto, para o ambiente, certo? Além disso, eles também apresentam as chamadas relações mutualísticas. O que é uma relação mutualística, professor? Uma relação mutualística é um tipo de relação que ocorre entre dois organismos onde há benefício tanto para um quanto para outro. Como assim, professor? Um exemplo de relação mutualística dos fungos, por exemplo, é dos chamados líquens. Com certeza vocês já viram em alguma árvore a formação daquela estrutura esverdeada, aquela estrutura esverdeada que tem, por exemplo, no tronco de árvores, ou até mesmo em algumas calçadas, são chamados de líquens. E esses líquens é a formação de algas verdes e de fungos. Os fungos, eles são beneficiados a partir das algas, e as algas também se beneficiam dos fungos. Então aí eu tenho uma relação mutualística. Além disso, os fungos, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. O que significa isso? Alguns fungos, eles apresentam apenas uma célula, e esses fungos são chamados de unicelulares, ou eles apresentam vários tipos de células, sendo chamados de pluricelulares. Uma informação importante: esses fungos, eles não apresentam tecido verdadeiro. Eles podem apresentar várias células, mas não apresentam tecido verdadeiro. Outra característica é que todos os organismos do reino dos fungos, eles são eucariontes, ou seja, eles apresentam material genético delimitado por uma membrana. Outro ponto importante, eles são heterotróficos. Como assim heterotróficos? Eu já expliquei isso para vocês com certeza. Eles não são capazes de produzir o próprio alimento, ou seja, eles não apresentam a chamada clorofila, que é aquela substância que auxilia com que eles realizem a fotossíntese, por exemplo. Já que eles não conseguem realizar a fotossíntese, não conseguem produzir o próprio alimento, eles têm que obter alimento a partir de outros organismos, seja o organismo morto ou o organismo vivo. Então, dessa forma, eles são classificados como heterotróficos. Além disso, eles também possuem uma certa importância alimentar. Muitos fungos são utilizados, por exemplo, na produção de pães, produção de bebidas alcoólicas, como na fermentação alcoólica. Então, por eles serem utilizados, por exemplo, na produção de alguns alimentos, eles têm uma certa importância alimentar. E alguns cogumelos também eles são comestíveis, então eles apresentam tanto essa importância alimentar, quanto uma certa importância econômica também, certo? Vamos falar agora da estrutura corporal dos fungos. Os fungos eles apresentam diversas características, como nós já observamos, e essas características também se diferenciam na sua estrutura. Então, alguns tipos de fungos eles apresentam as chamadas hifas, outros apresentam os chamados micélios,
e outros também apresentam corpos de frutificação. E o mesmo fungo pode apresentar essas três estruturas. Vamos observar de forma mais detalhada a seguir. As hifas, elas são formadas por um conjunto de células que formam vários filamentos. Esses filamentos eles podem ser separados por essas linhas. Quando são separados por essas linhas, essas hifas são chamadas de hifas septadas, porque são separadas por linhas. As hifas que não são separadas por essas linhas, elas são chamadas de hifas cenocíticas. Essas hifas cenocíticas, elas ficam com os núcleos dispersos, ou seja, eles não estão separados um do outro por alguma membrana, por algum septo. Essas hifas septadas, elas podem ser tanto haploides quanto diploides. Essa diferença entre célula haploide e diploide é só na constituição cromossômica, constituição do DNA. A haploide, ela vai ter a metade do que uma diploide possui. O micélio é um conjunto de hifas. Quando eu tenho várias hifas formando um emaranhado, eu tenho esse chamado micélio. E esse micélio é a estrutura desse fungo que vai auxiliar na fixação dele no ambiente. Pode ser no solo ou pode ser, por exemplo, no pão. Em algumas espécies de fungos, nos chamados fungos superiores, esse micélio se organiza de uma forma produzindo um talo, que é chamado de corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação apresenta uma forma bem definida e caracteriza várias espécies de fungos. Agora que nós já vimos a estrutura dos fungos, vamos falar sobre a nutrição. Vamos conhecer de forma mais detalhada de que forma esses organismos eles obtêm o alimento no ambiente. Vamos lá! Esse tipo de nutrição saprófita está relacionado com a decomposição da matéria orgânica, ou seja, esses fungos eles tiram alimento a partir da matéria orgânica morta. Esse tipo de nutrição pode ter aspectos tanto positivos quanto negativos. Um ponto positivo, por exemplo, a destacar é que parte dessa matéria orgânica que é decomposta por esses fungos é devolvida para o ambiente e os outros seres vivos podem utilizar. Já um aspecto negativo é que esse tipo de atividade pode destruir roupas, objetos, madeira, por exemplo. Os fungos eles podem ser parasitas também, ou seja, eles vão se alimentar, retirar nutrientes de outros organismos vivos, trazendo prejuízos para os mesmos. Um exemplo é alguns fungos de vegetais, por exemplo, eles se instalam nos vegetais e vão retirando nutrientes, trazendo prejuízo para esses vegetais. Vamos conhecer também como os fungos se reproduzem. Eles possuem os dois tipos de reprodução, tanto a reprodução assexuada, que é aquele tipo de reprodução que não envolve troca de material genético, e ele também realiza a chamada reprodução sexuada. Vamos conhecer mais à frente, de forma mais detalhada, cada um desses tipos de reprodução. Vamos começar falando primeiro sobre a reprodução assexuada dos fungos. Observe que nós temos um pão e nesse pão nós temos alguns fungos. Esses fungos eles podem apresentar uma região chamada de esporângio. E nessa região é uma região onde ocorre a formação dos poros. Esse tipo de hifa que nós estamos vendo aqui é uma hifa que é haploide. Tá? Lembrando que as hifas elas podem ser haploides ou diploides. E essas hifas, a partir dessa estrutura esporângio, eles vão formar esporos também haploides, que quando chegarem a um ambiente favorável para eles conseguirem se desenvolver, eles vão se fixar nesse ambiente e começar a se desenvolver, começar a crescer, formando novas hifas, certo? Observem aí que nesse pão agora que estava próximo, ocorreu o surgimento de novas hifas. Vamos observar agora a reprodução sexuada. Nesse tipo de reprodução, gente, ocorre a união, o encontro e união de dois micélios diferentes. E esses micélios,
eles são representados por sinais, sinal positivo e sinal negativo. O sinal positivo atrai o sinal negativo, então aí ocorre o encontro e fusão de dois micélios diferentes. O núcleo das células de um micélio, que é no caso de micélio haploide, vai se fundir, vai ocorrer uma fusão com o outro núcleo do outro micélio, formando dessa forma um chamado zigoto, que vai originar um novo organismo ou, por exemplo, pode originar novos esporos que podem se fixar em um ambiente. Nesse caso aqui, ocorreu a produção de um novo organismo haploide, de um novo fungo. Os fungos, eles também podem trazer prejuízo também para os seres humanos. E quando eles trazem prejuízo geralmente em forma de doenças, por exemplo. E essas doenças causadas por fungos geralmente são chamadas de micose. Vamos conhecer alguns tipos de fungos e alguns tipos de doenças que são causadas nos seres humanos. Vamos lá. Vamos começar falando sobre a Tinea capitis. É um tipo de doença causada por fungo que atinge a base dos pelos e é comum no couro cabeludo. Esse tipo de doença ela vai provocar alguns sintomas, como por exemplo a descamação do couro cabeludo e até mesmo perda de cabelo. Outro tipo de doença, micose, é a chamada frieira ou pé de atleta. Esse tipo de doença ataca geralmente os pés, principalmente entre os dedos, e um sintoma dessa doença é sempre rachaduras na pele. Outro tipo de micose é a chamada candidíase oral, também conhecida como sapinho. Essa candidíase oral é causada por um fungo chamado de Candida albicans, que geralmente afeta a mucosa da língua e da boca. Os sintomas são o aparecimento de vários pontos brancos na mucosa. E essa candidíase, gente, é apenas um tipo, existem vários tipos de candidíase. E alguns fatores que podem influenciar no desenvolvimento desse tipo de micose é a má higienização, deficiência na ingestão de nutrientes, uma alta umidade, uso também de antibióticos e até mesmo o uso de anticoncepcionais pode influenciar na obtenção desse tipo de doença. Agora que nós já vimos todas as características dos fungos, vamos falar sobre o reino das plantas. Com certeza vocês já viram uma infinidade de tipos de plantas. Já viram algumas plantas que produzem flores, flores de cores variadas. Já viram algumas plantas que produzem frutos. Outras plantas são grandes, outras plantas são pequenas. Algumas plantas, por exemplo, não produzem nem fruto e nem flor. Então, observando apenas a natureza à sua volta, é possível observar que existem muitas espécies de plantas. Então, nós vamos estudar as características gerais dessas plantas, mais especificamente desses 4 grupos aqui presentes: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nós vamos observar que existe uma certa relação desses 4 grupos com a dependência de água. E existe também uma certa diferença quanto à estrutura e o tamanho desses tipos de grupos vegetais. Vamos conhecer então as características que diferenciam um grupo de outro. Vamos lá! Vamos começar pelas briófitas. As briófitas são um grupo vegetal que não possuem vasos condutores e apresentam 3 estruturas básicas: rizoide, filoide e cauloide. Já as pteridófitas, elas são plantas que apresentam vasos condutores, apresentam raízes, folhas e caules. Em relação às gimnospermas, são outros grupos vegetais que apresentam folha, caule, raízes e apresentam também algumas sementes. E as plantas do grupo angiospermas são plantas que apresentam frutos. Elas apresentam vasos condutores, apresentam raízes
caules e folhas também. Professor, então qual é a diferença e a relação entre esses grupos? Nós temos que aprender que esses grupos eles estão relacionados com a dependência ou independência da água. Por exemplo, as briófitas e as pteridófitas são plantas que são mais dependentes da água. Elas têm que ter um ambiente muito mais úmido para conseguir se desenvolver. Já as gimnospermas e as angiospermas já não necessitam tanto de um ambiente muito úmido. Logicamente que elas precisam de água para se desenvolver. Mas, professor, então qual é a diferença nas estruturas? As briófitas, como eu falei, são plantas pequenas, são os musgos que não apresentam vasos condutores. Já as pteridófitas são plantas um pouquinho maiores que apresentam vasos condutores. Esses vasos condutores que eu digo são vasos condutores de nutrientes, de seiva, certo? E em relação às gimnospermas e angiospermas, elas apresentam algumas adaptações, como por exemplo, as gimnospermas apresentam sementes e as angiospermas apresentam frutos. Ambas essas características permitem que elas sobrevivam por mais tempo afastadas da água. Além dessas estruturas, elas podem apresentar também, por exemplo, grãos de pólen, óvulos. Essas estruturas são estruturas que auxiliam com que esses grupos, tanto gimnospermas e angiospermas, vivam longe da água. Gente, era essa a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixem lá a dúvida de vocês nos comentários, tá? E olhem lá na descrição do vídeo que tem todas as orientações para vocês fazerem a atividade de vocês, gente. Até mais e fiquem com Deus!